Enquanto o profeta TB Joshua ministrava orações de libertação no nome de Jesus, as correntes que Satanás usava para prender o povo a ele foram destruídas e as pessoas foram libertas. Quem mais poderia fazer isso? Ninguém além do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na fila, TB Joshua encontra essa mulher. Cobra Piton, Cobra Piton, Piton, espírito de morte, marido espiritual. Sem casamento. Eu destruí o casamento. Eu destruí o casamento. Eu entrei no marido dela para expulsar ela de casa. 2 crianças. Através de sonhos. Meu nome é Beth Jonathan. Sou do estado de Bayelsa. Esse é meu marido e ao lado dele está meu cunhado. O problema que me trouxe à sinagoga, a igreja de todas as nações, foi um problema de marido espiritual e raiva. Então, tudo começou quando eu era criança. Quando meus pais me abandonaram e eu fui viver com a minha tia. Até que um dia ela começou a me tratar muito, muito mal. Ela me batia e eu fazia todas as tarefas de casa. Ela me usava como escrava. Meu marido me viu, ele sentiu pena de mim e então me levou para a casa dele para que eu vivesse como sua esposa. Imediatamente eu me mudei para a casa dele e comecei a vê-lo como um inimigo. Tudo sobre ele me irritava. Eu sempre me irritava, ficava nervosa com ele. Eu sempre queria discutir. Eu sempre discutia com ele. Algumas vezes, levada pela raiva, eu quebrava garrafas e segurava facas para esfaquear e matá-lo. Ele se cansou de me expulsar de casa. Quando ele me expulsou de casa, depois de um tempo eu voltava. Deixava meus filhos na entrada da casa e ia embora. Eu os abandonava lá. Depois de alguns anos, meu marido disse que a única forma de me aceitar de volta como esposa seria se eu viesse para cá e fosse liberta. Essa era a única forma que ele me aceitaria de volta como esposa. Foi assim que eu vim para cá. Depois de 2 semanas, então, eu vim para cá. Ok, então esse foi o porquê e como você veio à sinagoga e igreja de todas as nações. O Espírito de Deus te encontrou, certo? Sim, Senhor. Há 2 semanas atrás, quando eu vim, quando o homem de Deus estava impondo as mãos nas pessoas, ele colocou as mãos na minha cabeça. Então, manifestei. Depois da manifestação, ele me libertou. Foi assim que fui liberta. Ok, você disse mais cedo que, antes do seu marido te encontrar, você vivia com a sua tia. Era um relacionamento em que ela te maltratava. E foi assim que você conheceu seu marido e ele te tirou daquele lugar, certo? E desde então vocês ficaram juntos e as coisas melhoraram de certa forma, certo? Sim, Senhor. Então, como se deu essa situação de brigar com o mesmo homem que te tirou daquele lugar de sofrimento? Quebrando garrafas e segurando facas para esfaqueá-lo? O que você imagina que te levou a fazer isso? Eu não sei. Eu não conseguia me controlar. Toda vez que eu tinha raiva, o Espírito entrava em mim. Algumas vezes eu destruía coisas na casa. Um dia em que eu estava muito nervosa, eu queria jogar pedras nele. Então eu peguei algumas lascas do chão e joguei nele. Acertei os seus olhos e ele começou a sangrar. Então você realmente... O espírito maligno usou você bastante para atormentar este homem. Sim, Senhor. Ok, vocês tiveram filhos? Sim, temos 2 crianças. Então o que acontecia com as crianças quando todos esses problemas estavam acontecendo? Eu abandonava as crianças. Eu não as vejo faz 1 ano. Você deixava as crianças com o marido? Sim. E já faz 1 ano que você não as vê? Sim. Certo, ouvimos a uma mulher e como esse espírito maligno, esse espírito de serpente, atormentava ela para que ela brigasse com o marido. Qualquer coisa que ela entendia como provocação,
fazia ela quebrar garrafas para furar o marido, ou segurava facas para esfaqueá-lo. E ela disse também que machucou o marido em vários lugares quando brigavam. Isso se estendeu a um ponto do espírito maligno ter feito ela abandonar os próprios filhos. As 2 crianças que ela teve com o marido, e já faz 1 ano que ela não vê essas crianças. Ok, nos conte agora o que aconteceu no domingo passado, quando o homem de Deus te tocou. O que aconteceu com você? Eu não me lembro exatamente, mas me lembro de ter visto o homem de Deus quando ele estava colocando as mãos nas pessoas e quando chegou na minha vez, eu não lembro de nada do que aconteceu. Então nos conte, depois da sua libertação, como você se sente? O que você percebe que mudou? Eu estou bem melhor agora. Aquele espírito saiu de mim. Não sinto raiva. Antes eu não conseguia ver meu marido como homem da casa, mas agora eu o vejo assim e o respeito e admiro muito. Meu nome é Jonathan Nebo, eu sou do estado de Bayelsa. Você ouviu o que sua esposa disse, agora pode nos dizer como isso aconteceu e como tem sido desde quando conheceu a sua esposa. Certo, eu conheci através do meu irmão mais velho aqui. Quando eu a vi, a tia dela estava realmente maltratando ela. E quando eu vi quanto ela sofria, eu disse a ela que eu a tiraria desse sofrimento. E eu comprei uma casa para ela, reformei, eu queria dar uma vida boa a ela, para que então nós pudéssemos nos casar um dia. Explique como era esse sofrimento. Em quais condições ela estava quando você a encontrou? O que você viu ela fazendo? Como ela estava se vestindo? Coisa assim. Ela cozinhava o dia inteiro, lavava roupas o dia inteiro. Eram tantas coisas que não consigo contar. Eram coisas demais. Eu sentia pena dela. E o que aconteceu? Quando ela aceitou o meu convite, eu a levei, comprei a casa para ela e reformei a casa para ela. Desse dia em diante, nós ficamos juntos e casamos. Ela era muito fria, como um bloco de gelo ou água congelada. Ela não reagia a nada. Depois que ela engravidou da nossa primeira filha, esse problema começou. Ela ficava com raiva, por motivo nenhum. E eu tentava acalmá-la. Até o ponto da minha família ficar cansada disso. Eles disseram que iriam expulsá-la. E sim, eu fiquei cansado também. Eu alertei, avisei ela e ela dizia que não, que ela não ia mudar essa forma de viver. Eu respondi que se for dessa maneira, eu expulsarei ela de casa com os nossos filhos. E assim eu fiz. Entretanto, eu peguei uma outra casa para ela quando eu a expulsei. E depois de algum tempo, ela voltou implorando para eu dar uma segunda chance. E eu cedi, foi o período em que tivemos o nosso filho. E depois de 1 ano, o mesmo problema voltou a acontecer. Só que dessa vez foi muito pior. Que eu mesmo não conseguia mais me controlar. Eu expulsei com as crianças. Quando eu expulsei, eu paguei uma casa para ela ficar com as crianças, porque também são os meus filhos. Eu nunca parei de dar dinheiro para eles se alimentarem. Houve um dia em que ela me ligou pedindo dinheiro para cuidar das crianças, só que 2 semanas dessa ligação eu dei a ela uma grande quantia de dinheiro para que ela iniciasse um negócio. Por que não nos casaremos de novo? Então, eu não queria que meus filhos sofressem, então eu dei a ela uma boa quantia de dinheiro. Eu disse a ela que aquele dinheiro era para quando eu não tivesse como ajudar, no momento que ela me pedisse. Então, ela usaria esse dinheiro. E quando eu tivesse dinheiro de novo, eu iria repor o que ela usou. Ela disse que não tinha mais dinheiro e queria me entregar as crianças. Eu respondi, tudo bem, traga os meus filhos de volta para mim. Uma noite ela me ligou dizendo que estava na porta de casa. Eu disse, uau, eu vou enviar um dos meus rapazes que viveu comigo para que eu não precisasse ver ela. Eu nem vi a cara dela, só atendi o telefone e meus filhos estavam lá. Eu disse, ok. Naquela noite eu liguei para minha irmã mais velha e disse, o que aconteceu? Ela me respondeu que eu deveria dormir com meus filhos naquela noite, mas de manhã cedo teria que levar eles de volta para ela. E foi assim que eu e ela nos separamos definitivamente.
E depois de alguns meses, algum tempo, ela começou a implorar para voltar. Eu dizia a ela que nunca mais voltaria para minha casa, a não ser que eu a visse sendo liberta de todas essas coisas ruins. Somente assim, talvez, eu daria uma chance. Então ela me ligou dizendo que queria vir para Lagos, na igreja aqui, mas que ela não tinha dinheiro para vir. Como eu queria que ela fosse liberta, eu dei dinheiro a ela. Depois de alguns dias, algum tempo, no segundo domingo que ela estava aqui, ela me ligou. E quando eu atendi no telefone, eu percebi que o tom de voz dela estava diferente. Eu comecei a rir dela e ela sorriu dizendo que foi liberta. Eu disse, ei, eu não disse nada demais. Até o dia em que o homem de Deus me ligou, dizendo que eu deveria vir à escola. Porque eu deveria testemunhar essas coisas. Eu sofri muito. Eu gastei muito dinheiro para ter certeza que ela foi liberta, mas eu não vi nada ainda. Eu me acalmei, conversei com meu irmão porque ele é testemunha de tudo que aconteceu. Então ele me acompanhou para vir a esse lugar. Esse vídeo é a primeira vez que eu estou vendo. Foi uma decisão que eu tomei. Porque mesmo se ela me ligasse pedindo para assistir, eu não iria responder. Porque eu acreditei que quando eu viesse para cá, eu veria o replay desse vídeo. Essa é a primeira vez que eu estou vendo esse vídeo. Bem, eu não tinha escolha. Se o homem de Deus disse que eu deveria levar ela para casa, quem sou eu para dizer o contrário? Eu vou levá-la para casa para me casar com ela novamente. Em outras palavras, você só queria ouvir a voz de Deus. Sim. A opinião de Deus. Sim. Você disse que ela abandonou as crianças e deixou elas com você. Onde essas crianças estiveram por todo esse tempo? Onde elas estão agora? Quando eu vim para essa igreja no domingo passado, o pessoal da igreja me disse que eu deveria voltar para casa e trazer meus filhos e minha irmã mais velha. Então, eles estão agora com a minha irmã mais velha. Ok. Então você quer dizer que as crianças estão aqui agora? Sim, com a minha irmã mais velha. Com a sua irmã mais velha? Sim. Certo? Podem vir à frente? Por favor, senhora, venha à frente com as crianças. Crianças adoráveis, como vocês podem ver. Senhora, quem são essas crianças? São meus filhos. São seus filhos? Sim. Então, desde quando você os abandonou, essa é a primeira vez que você está vendo faz um eles. ano que eu não os via. Agora, finalmente, você está vendo eles de novo. Como você se sente sendo mãe que os abandonou? Eu estou muito feliz, muito feliz. Vocês ouviram dela? As crianças também estão vendo sua mãe pela primeira vez depois do ano em que foram abandonadas. Nós vimos você ajoelhada ao lado do seu marido. O que você estava tentando dizer? Eu estava implorando para que ele me perdoasse. Eu sou uma outra pessoa agora. Eu me comprometo a ser uma boa esposa. Como vocês podem ver, isso tudo é uma lição que todos nós devemos aprender. Porque existem tantas outras pessoas nessa mesma condição e elas precisam ser libertas, assim como a nossa irmã aqui hoje foi liberta. E o homem de Deus nos fez entender que o comportamento e o caráter dela constrangeram o homem de Deus e faz o mesmo com todas as mulheres que estão aqui presentes, que nunca tratariam seus maridos do jeito que ela tratou. E pensando nas crianças que foram abandonadas há um ano, ela nunca se importou nesse tempo em como as crianças estavam, enquanto ela mesma aparenta estar bem.
Bom, mas hoje, nós agradecemos a Deus pela intervenção do poderoso Senhor. O conhecimento correto de Deus gera paz. Então, nós precisamos da opinião de Deus a respeito dessa situação. E no tempo certo, o homem de Deus vai estar conosco. E através dele vamos saber a opinião de Deus e o que o homem de Deus pensa sobre esse casamento. Isso está além da nossa compreensão humana. Nenhum homem deve passar pelo que esse marido passou. Mas nós acreditamos que o Deus Todo-Poderoso interveio a tempo. E vamos ver o que irá acontecer a seguir. Depois de compartilhar o que aconteceu, o profeta T.B. Joshua levou o caso do senhor e da senhora Jonathan à luz da palavra de Deus. Vamos ouvir a opinião de Deus através do profeta. Aleluia! Antes de prosseguirmos, eu gostaria de dizer que acompanhei tudo o que aconteceu e quero cumprimentar o meu irmão, porque esse é o posicionamento de um homem. Temos que resistir e buscar Jesus até sua volta. E quanto a essa resistência, eu te saúdo. E depois do culto, eu fui me encontrar com o meu irmão para aconselhá-lo, pois eu estava preocupado com tudo o que houve. Que crianças maravilhosas vimos hoje. Somente o espírito maligno para jogar essas crianças no abandono. Jogou tudo no abandono para nada. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Depois do culto de hoje, eu quero conhecer a sua família. Obrigado. Obrigado. Vocês voltarão um dia para dar testemunho. Até lá, não posso falar nada sobre o seu caso. Obrigado. Obrigado. Nós vimos seus acessórios, seu vestido, vimos suas crianças que estavam por aí, porque você as abandonou. Então, obrigado.